Gerson Luiz Bichego é conhecido como professor Gerson e ele, além de professor, ele é nessa gestão 2013 e 2016, ele é vereador, tem uma cadeira na Casa de Leis aqui de Sorriso. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho da apresentação dele, conhecemos ele um pouco melhor, falamos um pouquinho no segundo bloco também da Câmara de Vereadores e nesse bloco nós vamos falar um pouquinho da profissão que ele segurou ou que ele projetou aqui para ser o vereador, que é a profissão de professor. Gerson, como é que você avalia a profissão de professor, não digamos só aqui em Sorriso, no Brasil? Alguns professores se queixam que o professor não é tão valorizado monetariamente, ele não tem um salário que condiz com aquilo que gostaria de ganhar. Como é que você avalia isso, fazendo com os vereadores, nossos professores, acabam se queixando às vezes um pouco do salário? Olha, primeiramente queria deixar claro para quem está nos ouvindo que professor, ela não é uma condição, ela é uma vocação. Você precisa gostar daquilo que faz, você precisa se identificar. E é histórico no nosso país, é histórico no nosso estado, no nosso município, essa luta, sempre buscando melhorias salariais, melhoria pela qualidade de vida, melhoria pela qualidade da educação. E realmente, quando a gente passa a avaliar a profissão de professor, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não somos valorizados, e a gente fica um tanto quanto decepcionado porque você, como apresentador, um bancário, um prefeito, um deputado, todos tiveram que passar pela mão de um professor, né? E muitas vezes a gente vê que todo esse esforço que nós fizemos, todo esforço que essa categoria faz, às vezes quando é relacionado à questão financeira, nós não somos valorizados. Mas a gente sempre leva aquela esperança, quanto professores, quanto categoria, que um dia, nesse país, a gente possa ter a oportunidade de receber financeiramente, quando todos nós esperamos, quando todo professor espera, e quem sabe um dia a gente seja agraciado aí nesse país realmente com condições melhores. A gente espera aí, de repente, tem uma esperança hoje, que são os royalties do petróleo, alguma coisa assim, que possa mudar a realidade, não só do professor, não só como professor, como pessoa, mas assim, da educação como um todo. Na verdade, nós vimos aí, como você citou, que todos os profissionais passaram pela mão de um professor, foram ensinados por um professor. Às vezes o que acontece é que o professor fica na sala de aula e os outros profissionais acabam passando e buscando outras profissões que o mercado aceita e que talvez valoriza monetariamente um pouco melhor. Você diria assim, no teu pensamento, talvez a classe não seja unida ou necessária? Olha, nós temos exemplos de luta. A classe já lutou muito e às vezes as pessoas também chegam a um certo ponto que a luta se torna cansativa. Se o boi soubesse a força que tem, ele não ficava entre quatro paredes, dentro de uma cerca, né? Talvez seja isso, a população, a nossa classe, às vezes ela tenha se acomodado ao longo do tempo. Você vê as manifestações que saíram há poucos dias, mas você viu algum professor sair na rua, o bloco dos professores, a categoria dos professores se manifestar? De repente, as mudanças que nós estamos observando no cenário nacional, internacional, de repente vai chegar o ano que vem, 2 anos, 3 anos, ou quem sabe o mês que vem, que a categoria possa se unir em torno do objetivo comum e realmente buscar essas melhorias. Mas realmente a categoria mesmo ela tem se demonstrado um tanto quanto dispersa. Isso não é só em nosso município, isso é no estado, é no Brasil. E de repente as tendências mudam. Nós vimos isso ano passado e de repente essa tendência possa mudar dentro da categoria do magistério também uma hora dessa. Eu vou aprofundar um pouco mais, talvez vou lhe provocar um pouco mais sobre esse assunto. Talvez seria que os professores, ou a profissão de professor, eles não estão um pouco alinhados politicamente, então alguns gestores não estão dependendo de favores políticos e com isso acaba fazendo abafando, fazendo com que os professores não protestem. Não estou falando do município de Sorriso, estou falando do Brasil. Eu acho que todo professor, todo cidadão, ele participa do cenário político. Isso é incontestável, se for professor ou não. Mas essa questão hoje, a alienação à política, eu acredito que ela ficou um tanto quanto no tempo. Porque se você olhar a gestão passada, os professores se manifestaram. Se você olhar a gestão hoje, se acompanhar, se chegar nas escolas, existe um manifesto dos professores, seja favorável ou seja contrário. Existe um manifesto dos professores. Hoje a categoria, eu acho que eles têm amadurecido, o professor tem aí expressado sua opinião e de repente só está faltando o momento certo dessa categoria acordar e desse país de repente lhe dar o devido valor.
E a gente espera realmente que sejam provocados ou não, isso venha acontecer. Você é uma pessoa que, como professor, defende bastante a classe, isso é notório e, na verdade, tem que ser por aí. Como você defende a população hoje como vereador? Mas vamos falar um pouquinho da educação, não só do nosso município, porque nossa educação do município se reflete no país, é claro, por nós ser uma população exigente, nós temos uma condição financeira no município bastante rico, por causa do agronegócio mecanizado, nossa educação também evolui um pouco. Mas como é que você avalia a educação brasileira, no total, como num todo? Você me parece que tem feito algumas viagem a Brasília também, conversado com os representantes que defendem muito a educação. Você me falou em off aqui do senador Cristóvão Buarque, alguma coisa, você trocou algumas ideias. Como é que você avalia a educação no Brasil? Nós estamos muito atrasados? Olha, eu tive a oportunidade, em 2012, recebi um convite da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, para participar de um debate educação na capital nacional. Nós somos hoje uma categoria de 57 mil vereadores no país. E para minha surpresa, quando eu cheguei em Brasília para debater educação, nós estávamos em 30. No universo de 57 mil vereadores, nós estávamos em 30. 30 mil? 30 vereadores. 30 vereadores numa sala. E aí eu pensei que eu ia perder o brilho de ter ido para esse debate justamente pelo número reduzido. 57 mil estavam em 30. Mas pelo contrário. Nós tivemos um debate lá com pessoas tipo Cristóvão Buarque, que já foi ministro da educação, e aí você senta num meio-dia a debater educação com uma pessoa dessa, que apresenta uma ideia fantástica para o nosso país, federalizar a educação. Você transformaria todas as escolas que nós temos hoje, municipal, estaduais, em escolas federais. Não seria feito de imediato, 30 anos, 40 anos, para a gente de repente chegar nos níveis da Coreia do Sul, da China, do Japão, mas transformar todas as escolas federais, com professores aí com salário de 6, 7 mil reais, tecnologia para as escolas, estrutura física e uma nova mentalidade para a educação. Porque realmente hoje a educação ela está patinando, nós não temos uma luz no fim do túnel clara aonde o Brasil quer chegar, aonde o Estado quer chegar. Mas você acha que essa educação é devido os governos não terem investido nisso ou por que você acha que ela está patinando? Ela não se trata só de uma questão de investimento. É lógico que o investimento, na minha opinião, é o principal fato. Mas a estrutura da educação brasileira hoje, ela não suporta mais. Você não sabe realmente o que o aluno quer. O que o nosso aluno quer hoje quando chega na escola? O que o pai do nosso aluno quer quando deixa o filho na porta da escola? Quer que ele aprenda ou quer que seja um depósito de criança lá na escola? Para muitos pais, na minha opinião, é um depósito de criança. Se você falar isso nos Estados Unidos, Europa, no Japão, não tem nada a ver com a nossa conversa. Mas, infelizmente, hoje no nosso país, o professor, por exemplo, que visão hoje nós temos? Aonde nós vamos chegar com a educação em nosso país? Realmente, nós não temos um foco determinado. Isso demonstra a CONAE, a Conferência Nacional de Educação, que já está atrasada há 4, 5 anos, que era para acontecer no mês de fevereiro, estava tudo certo. Debatemos com o senador Ciro Miranda, que é o presidente da Comissão de Educação no Senado Federal, Arthur Bruno, que é o vice-presidente da Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados Federais. Debatemos a CONAE, que é a conferência que ia tratar. De repente, chegou agora em fevereiro, na minha opinião, o governo federal amarelou perante a categoria de educação e simplesmente transferiu a conferência, que já vem se arrastando há 4 anos, transferiu para depois da eleição. Mas você acha que o governo, você falou que amarelou, você acha que o governo de repente transferiu devido ao custo ou o governo de repente teve medo, fugiu do debate? Minha opinião, fugiu do debate, o governo federal simplesmente amarelou. Isso aqui eu incluo o Senado, eu incluo as comissões de educação lá em Brasília, incluo a presidente. Se transferiu a educação porque, na minha opinião, é mais importante falar de Copa do Mundo nesse momento do que falar de educação. E vai se deixar para depois da eleição, e aí só sabe Deus se nós já estamos 4, 5 anos atrasados nesse debate, quando é que nós vamos. Existe aí uma pequena luz do túnel nesse debate, nós tivemos com o Eduardo Suplicy, que seria a questão dos royalties do petróleo, gás natural e outros dos carbonetos que poderão mudar um pouco a realidade da saúde e educação, que não é novidade para nós, aí é 75% que serão investidos na educação e os outros 25% restantes serão investidos na saúde. Pode haver aí uma mudança com relação a investimentos,
mas eu ainda não consigo visualizar esse retorno financeiro que o governo está prometendo para nós aqui de baixo. Ainda não consigo ver chegando esse recurso aqui para o nosso município ainda. Até chegar demora. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, talvez uma pergunta vai ser bastante complicada, porque vai se transformar para um lado da política. E eu queria ouvir tua opinião. Dependendo da tua opinião, de repente você pode sofrer algumas represálias depois. Nós temos o apostilado, o sistema apostillado aqui da prefeitura que está fazendo aí nas escolas municipais. Você como cidadão, você acha que esse método apostilado que o governo Rossado está aplicando agora e estava na gestão anterior, ele é melhor do que o sistema que o MEC mandava livros ou não? Ou melhor, ele é mais uma ferramenta. Eu vou ser sincero com você. A apostila hoje, ela é mais uma ferramenta para os nossos profissionais, para os nossos professores, para as nossas crianças que estão lá. Ela talvez não seja colocada como melhor ou pior que o livro didático. Ela é mais uma ferramenta que vem. O livro didático, ele vem do governo federal, da mesma maneira ele chega nas escolas, da mesma maneira nossos professores utilizam. De repente, se você me perguntar no outro momento, se nós devemos continuar ou não com as apostilas, onde a gente possa investir esse recurso, de repente, na melhoria de umas escolas, eu posso dar uma outra opinião. Mas no momento eu acho que as apostilas, elas são uma ferramenta, embora elas venham da mesma editora, elas não têm a mesma qualidade, no meu ponto de vista, do que é ofertado numa escola particular. Elas chegam na rede municipal com a qualidade um pouco inferior, isso eu tenho, mas ela não deixa de ser uma ferramenta para que o professor possa fazer o seu trabalho dentro do dia a dia nas escolas. Ok, na verdade eu jamais quero, quando um convidado vem aqui, colocar o convidado em saia justa, eu só apenas perguntei para ver sua opinião. Mas nós vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos ainda no quarto e último bloco ainda falando com o professor Gerson. Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui pela TV Sorriso, um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agropecuária, Cerealista Guolo, Sementes Mato Grosso, mtnoticias.net, Sogui Metal e Governo de Mato Grosso. Ioiô Show. Oferecimento: Super Loja Rei do Pano, Castelos Clube, todos os sábados das 11 ao meio-dia, no Canal 10. Na Record. Apoio: Salão Perfil, Irresistível Biju, Açafrão Restaurante e Peixaria, Saque Gráfica, Chapeação Ara Negra, Laboratório Aco, Farmácia Max Farma, Marina Flores e Decorações, Post Smile e Araguaia, de Mari Fashion. Ioiô Show. Na Record. Gente achando que a dengue é brincadeira. Quem leva a sério este problema vai direto ao foco. A dengue mata e não se pode brincar. É preciso eliminar a larva do mosquito antes dele nascer. Faça a sua parte em casa e no trabalho. E se você vê um criadouro em residências, empresas ou terrenos baldios, denuncie. Dengue é coisa séria. Governo de Mato Grosso. Mais por você. A Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso são os parceiros ideais nos negócios da fazenda. A Cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedim, em Sorriso. Estamos de volta com o programa Espaço Business TV. Nós estamos recebendo hoje aqui o professor e vereador Gerson Bissego, conhecido como professor vereador Gerson. Ele que está na Câmara de Vereadores no seu primeiro mandato. No primeiro bloco nós conhecemos um pouquinho o professor Gerson, nós falamos um pouquinho na Câmara de Vereadores. No terceiro bloco nós falamos um pouquinho da profissão de professor. Nós temos alguns assuntos ainda que queremos relacionar nesse bloco. Professor Gerson, você que vive da educação e foi isso que te projetou aí para ser vereador, mas nós temos, por outro lado, aqui uma cidade, somos uma capital nacional do agronegócio, somos uma cidade com uma economia bastante forte, mas tem uma carência muito grande de cursos superiores. Por que você avalia, de repente, com tudo isso que nós temos uma população de quase 100 mil habitantes, uma economia forte, e nós temos tanta carência em cursos superiores aqui na nossa cidade? Realmente, nosso município ele tem
ficado, isso é notório, nós perdemos um pouco de espaço para a nossa cidade vizinha, de Sinop, né? A questão do nível superior tem ido para lá, a Universidade Federal está lá, mas nós temos também os nossos avanços, nós temos o IFMT que está se instalando no nosso município, vai ter um grande avanço, a educação tecnológica agora, nessa gestão nós aprovamos há poucos dias áreas para SESI, SENAI, então o nosso município também vai crescer. É lógico que nós realmente não atingiremos os níveis da nossa cidade de Sinop. É uma pena, mas é um fator histórico, mas eu acredito que não foi até por falta de vontade política ou de nenhum administrador, todo administrador quer trazer, mas realmente nós, a algum momento falhamos e hoje a população nos cobra muito, e visto isso que nossos estudantes têm que ir para Sinop, muitos ainda têm que ir para Cuiabá, mas esperamos que com o passar do tempo a gente consiga fechar essas lacunas que ainda existem com relação à educação superior no nosso município. Nós estamos quase no final do programa, vamos voltar agora um pouco à Câmara de Vereadores, onde seja vereador. Nós temos aí, no final do ano de 2013 e agora no início de 2014, as sessões da Câmara de Vereadores foram transferidas de noturnas para diurna de manhã cedo. Por que isso aconteceu? Na verdade, foi feito aí um acordo, isso eu posso me incluir aqui entre todos os vereadores, mas a gente ainda está analisando, estamos em período de experiência, estamos analisando se a gente permanece no período diurno ou a gente volta para o período noturno. De repente, aí nos próximos meses, agora a gente possa fazer essa mudança, até porque quem faz a gente acompanhar essa demanda é a população. Se a população se manifestar aí, de repente exigir da mesa diretora, exigir de nós como vereadores que essa sessões voltem ao período noturno, eu acredito que todos os vereadores aí poderão se manifestar favorável e a gente escolherá o dia ali, até porque não é nós como vereadores que temos poder absoluto sobre isso. Sim, quem demanda é a necessidade da população. Com certeza, nós temos aí, na minha opinião, estou falando da minha opinião aqui, não deveria estar a opinião aqui na mídia, porque usamos o espaço, mas eu acho que fica um pouco difícil para a população acompanhar, se for feito de dia. À noite, assim, a população poder acompanhar ao vivo pela televisão. Exatamente, eu acho que tem um ganho entre você ter a população abrindo o período noturno para o trabalhador ir lá e poder participar, a população acompanhar, eu até brinco aí, já o pessoal não gosta muito de ouvir, às vezes